Fala, galera. Eu sou Albert, professor de Física do curso Positron, tá? E no dia de hoje a gente vai estar trabalhando um conteúdo que há tempos a UES cobrava bastante, certo? Ela parou de cobrar por um tempo e agora está voltando, né? Que é a eletroestática, tranquilo? A primeira coisa que a gente tem que saber de eletrostática, pessoal, é sobre a carga, né? O que seria o quê? Que é a carga elétrica. Gente, a carga elétrica, ela é calculada na natureza como sendo a multiplicação do número de elétrons vezes a carga fundamental do elétron, que é o quê? A carga de um elétron apenas. Tranquilo? Obviamente, né? Tipo, a quantidade de carga total em um corpo, ela vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga fundamental do elétron. Lá na eletrodinâmica, a gente aprende que a carga elétrica, né, também é igual a corrente elétrica vezes o tempo, né? Então, a prova da UES, ela pode também relacionar essas duas fórmulas aqui, tranquilo? Como teve no último vestibular, né? Aquele negócio de velocidade da corrente e tal, etc. Tinha um pouco a ver com isso aqui. Por análise dimensional, dava para chegar naquela questão, sabe? Dava para fazer aquela questão. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Pois vamos para as legendas, né? O que é aqui, pessoal? É a minha carga elétrica, que é dada em Coulomb. O N é o número de elétrons, tranquilo? Que é adimensional, por se tratar apenas de um número, né? E o E, que é a minha carga fundamental. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Entretanto, né, a prova, ela tem que dar, né? Mas, a título de curiosidade, o meu Ezinho é 1,6 vezes 10 a menos 19, Coulomb também, né? O que faz sentido, pessoal. Ó, se aqui é Coulomb, igual, do outro lado também tem que ser Coulomb, né? Por conta disso, gente, o N tem que ser adimensional, né? Já que o E já tem a mesma unidade do Q. Então, por acaso, se o N aí, no lugar do número de elétrons, fosse, sei lá, uma unidade de distância, por exemplo, ia ficar metro versus Coulomb de um lado e Coulomb do outro. O que não respeitaria, né? Não respeitaria de forma nenhuma o que a questão quer. Tranquilo? Com licença, só um minuto. Celular descarregando. Vou pôr ele para carregar. Um instante, por favor. Saiba. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ainda não, né? Show. Pois, vamos prosseguir aqui, né? Se liga, gente. Depois daqui, gente, você tem que saber também que um corpo, ele pode ser positivo ou negativo. E a gente sempre compara essas coisas, pessoal, se está mais negativo ou menos negativo, por meio do número de elétrons, tranquilo? Ou seja, o que é uma carga positiva? Ela tem falta de elétrons. Ah, Albert, é excesso de prótons? Não é bom trabalhar dessa forma, pessoal, porque prótons a gente só trabalha em reações nucleares, né? Que é mais um assunto da química do que da física propriamente dita.
Tranquilo? O sinal, o negativo, pessoal, significa que ele tem excesso de elétrons. Um representa a falta e o outro representa o excesso. Tranquilo? E, por fim, eu tenho o N, né? Que é o N de neutro. Beleza? Ele é neutro. Tranquilo? Significa o quê, pessoal? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Depois de carga elétrica, pessoal, a gente fala também sobre a força elétrica. Como se trata de força, pessoal, já sabemos que é Newton. Não interessa que tipo de força é essa, gente. Sempre, 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 toda força é dada em Newton. Seja ela uma força gravitacional, como peso, seja ela uma força elétrica, seja ela uma força magnética. Se é força, é dado em newtons. Tranquilo? Aí, pessoal, a minha força elétrica, ela é dada por K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. O que é cada um disso, pessoal? Cada um desses termos? Imaginem que eu tenho duas cargas aqui, a carga Q1 e a carga Q2, tranquilo? Elas, pessoal, fazem uma força entre si, que, de acordo com o sinal que elas têm, pode ser de aproximação ou de afastamento. Se as duas tiverem o mesmo sinal, se afastam. Se as duas tiverem sinais opostos, elas se aproximam. Então, eu vou imaginar aqui com vocês que aqui é a carga positiva e aqui é a negativa. Eles têm uma certa distância entre eles, tranquilo? Logo, pessoal, essa força elétrica entre essas duas cargas, que no caso é de aproximação, ó, eu vou chamar aqui de F1 e aqui de F2, o que muita gente pensa, pessoal, é que essas forças podem ser diferentes uma da outra, quando, na verdade, isso não acontece. Por quê? Porque, pessoal, na fórmula ali, a força elétrica é a multiplicação das duas cargas. Então, tanto a força F1 quanto a força F2 são iguais. É a mesma força elétrica. Muita gente pensa que é maior para o lado que tem a carga maior, né? Mas isso não acontece de fato. Tranquilo? Ou seja, gente, a minha força elétrica, ela é diretamente proporcional à multiplicação das cargas. Em contrapartida, minha força elétrica é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, pessoal, quando eu aumento a minha distância, vamos supor, ao infinito, tranquilo? Quando eu aumento minha distância ao infinito, essa força elétrica tende a zero. Tranquilo? Porque a distância está ao quadrado, né? E, enfim, quando é inversamente proporcional ao infinito, né? Fica igual a zero. Tranquilo? Outro personagem novo que teve aqui é o K, né? O que é o K, pessoal? O K é a constante eletrostática do meio, tranquilo? Que no vácuo é dada por 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Tranquilo? Lembrando que lá na análise dimensional, dá para eu saber a unidade desse K, né, fazendo, né? Ó. Por exemplo, se eu pegar essa fórmulazinha aqui, aí, Albert, não sei qual é a unidade do K. Faça você mesmo, né? Faça você mesmo. Descubra você mesmo. Ó. Newton é igual a unidade do K, que eu não sei, vezes Coulomb, que é a unidade de Q1 e de Q2, dividido por distância ao quadrado é metro ao quadrado. Logo, qual é a unidade do meu K? É Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado.
Tranquilo? Sempre bom lembrar disso. E essa é a tal da força elétrica, tá bom? Sempre bom fazer um paralelo com a força gravitacional, tá bom? Lembrando que, ó, a minha força gravitacional, ela é igual a uma constante G vezes a massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor, dividido pela distância ao quadrado. São bem similares, tranquilo? E ambas são de força, né? Tratam de força. Alguma dúvida? Tudo bem, né? Show. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou deixar as questões mais para o final. Então, eu vou adicionar uma página bem aqui. Eu vou fazer duas questões no final dessa aula, tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Depois disso daqui, a gente vai estudar o campo elétrico. Vamos lá, gente. Quando eu tenho uma carga, ela pode ser positiva ou negativa. Em ambos os casos, ela cria, pessoal, um campo elétrico ao redor dela. E qualquer carga que atinja esse campo elétrico, ela sofre atração dessa carga ou repulsão, a depender do sinal. É o mesmo caso, pessoal, por exemplo, do planeta Terra, né? Fazendo outro paralelo. A gravidade, ela se encontra ao redor do planeta. Então, se um objeto ele não estiver dentro desse campo gravitacional, ele não vai cair. Não vai ser atraído pela força gravitacional da Terra. Entretanto, a partir do momento que ele penetra nesse campo, ele começa a descer até, né, em direção ao centro de massa da Terra, que é o que está produzindo, né, a tal da força gravitacional. Tranquilo? Alguma dúvida? Aí, gente, o campo elétrico ele pode ser de afastamento, no caso positivo, como ele pode ser de aproximação, no caso negativo. Tranquilo? Lembrando que essas linhas de campo, elas não se sobressaem, não passam uma por dentro da outra, tá bom? Então, qual é a fórmula do meu campo elétrico? O meu campo elétrico ele é dado por K vezes o módulo de Q, porque o campo elétrico ele é uma grandeza, né, que vai ficar positiva, dividido pela distância ao quadrado. Tranquilo? Aí, gente, você percebe que em relação à força elétrica, né, a única diferença é uma carga, que não tem. Logo, gente, a minha força elétrica, ela sempre vai ser igual ao meu campo elétrico vezes a minha carga. Sempre. Força elétrica é igual a campo vezes carga. Até para dar a mesma fórmula, né? Ó? Porque se eu multiplicar aqui por um Q, eu vou ter o quê? No lugar do E, no lugar do campo elétrico, eu vou ter a força elétrica. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir? Tudo na paz, né? Pois vamos lá. Força elétrica é igual a E vezes Q. Aí, pessoal, eu vou falar o subtópico do campo elétrico, que é o campo elétrico uniforme, tá? Isso daqui cai muito na UES, por conta que isso daqui é o que tem nos capacitores, ó. Sempre que eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, a positiva gera um campo de afastamento e a negativa um campo de atração, o que resulta nisso aqui. Então, pessoal, independente do ponto em que eu colocar uma certa carga, o meu campo elétrico no ponto A é igual ao campo elétrico no ponto B, que é igual ao campo elétrico no ponto C,
que é igual ao campo elétrico no ponto D. Tranquilo? Isso, né? Por isso que o nome é campo elétrico uniforme, tá bom? Sempre bom lembrar também, gente, que se por um acaso, ó, eu tiver, deixa eu botar aqui D, botar aqui C e botar aqui B. Gente, se eu tiver, por exemplo, uma carga aqui flutuando, vamos supor que aqui eu tenho uma carga flutuando, ela sempre vai ser de sinal oposto ao que está em cima. Como assim, Albert? O em cima está positivo, então aqui é negativo. Por quê? Porque eu sempre vou ter uma força peso para baixo e, por conta disso, para essa carga estar flutuando, para ela estar em equilíbrio, eu vou ter que ter, né, uma força elétrica para cima. De modo que a minha, nesse caso aqui, né, a força elétrica tem que ser igual ao peso. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Tudo na paz. Então, vamos lá. Prosseguir. Depois do campo elétrico, gente, a gente fala sobre o tal do potencial elétrico. Beleza? Como é que eu calculo o potencial elétrico, né, de um ponto? Então, aqui eu tenho uma carga positiva, né? Aí, gente, ó, em distâncias equidistantes, eu vou ter o mesmo potencial. Tranquilo? Então, bem aqui eu vou ter VA, bem aqui eu vou ter VA também. Se bem aqui eu tenho VB, bem aqui eu tenho VB. E se eu tenho VC bem aqui eu tenho VC, já que são círculos, né? E a distância é igual. Como é que eu calculo o meu V aqui? Ele é o K vezes o Q sobre D. Tranquilo? Aí, gente, baseado nas fórmulas, você vê que o campo elétrico, ele é K, Q sobre D ao quadrado. Então, ó, se liga, se eu passar um D ali para o outro lado, fica E vezes D é igual a K vezes Q sobre D, né? Porque fica 1. Mas o que é o KQ sobre D é o meu V, né? Então, o meu V também é igual ao quê? Ao campo elétrico vezes a distância, por exemplo, tá? A prova da UES, ela pode brincar com isso aqui, facilmente. Tranquilo? E sempre bom lembrar, pessoal, que, ó, quanto menor a distância, maior vai ser o V. Logo, seguindo aquele desenho que eu tenho ali, VA, potencial de A, é maior que o potencial de B, que é maior que o potencial de C. Tranquilo? Alguma dúvida até então? Não, né? VA é maior que VB, que é maior que VC. Aí, por fim, gente, eu vou falar só do trabalho de uma carga elétrica. O trabalho de uma carga elétrica, gente, ele sempre vai ser dado pelo quê? W de work é igual a menos Q vezes delta V. Basicamente, é a minha variação a minha DDP, né? A variação de potencial vezes a carga. Isso aqui é a mesma coisa que Q vezes U, né? Beleza? Tendo em vista que o meu trabalho é Q vezes U. Tranquilo? Acho que até aqui está tudo bem, né? Então, depois disso, gente,
é sempre importante, né, você saber também que lá no campo elétrico uniforme, que eu esqueci de falar, a minha DTP é igual a E vezes D. Isso daqui é a distância, né? A distância entre as duas, vamos dizer, placas, né? A distância entre as duas placas é essa. Tranquilo? Alguma dúvida até então? Não, né? Então, gente, baseado nisso daqui, nós vamos fazer a questão 40 e a questão 8. Essa 40 é do vestibular da US 2024.2. Primeira fase. E vamos lá analisar como é ela, né? Em um laboratório de física experimental, estudantes estão investigando as propriedades de dois condutores elétricos, A e B, isolados e inicialmente neutros. Aqui, pessoal, eu posso falar um pouco também sobre os tipos de eletrização, né? Eu tenho, pessoal, a eletrização por contato. Como é que acontece a eletrização por contato? Inclusive, é dessa questão. Você tem uma carga carregada e se encontra com a carga neutra. Quando elas duas encostam, a carga ela é distribuída, certo? Ou seja, se aquele corpo da esquerda está positivo, ele vai sugar um pouco de elétrons do que está neutro, e depois, quando eu separo os dois, ambos estarão positivos, tá bom? Essa é a eletrização por contato. Aí eu tenho a eletrização por atrito, que eu tenho que seguir uma tal de escala, né? Que vai de positivo para negativo, por exemplo. Então, aqui, ó, é a série triboelétrica, o nome disso aqui. Aí vamos dizer que aqui é lã e aqui é pele. Aí, se você esfregar a pele na lã, como a pele está mais para o positivo, ela fica positiva e a lã fica negativa. Já, por exemplo, ó, se eu pegar a pele, vamos supor, eu vou até aumentar um pouco aqui, para colocar outra coisa mais positiva, né? Aqui, vou colocar vidro aqui, vamos supor. É só exemplo, tá? Aí aqui, gente, a pele ficou positiva comparado com a lã, porque ela está mais embaixo. Agora, se eu for fazer vidro e pele, já vai ficar positivo o vidro, e não a pele. A pele vai ficar o quê? Negativa. E assim por diante. Essa é por atrito. Quando você... Aquela experiência do balão e tal, de você esfregar na sua cabeça e encostar naqueles papelzinhos e tal. Ou quando você passa o pente várias vezes e fica passando por aqui, o cabelo arrepia. Enfim. Essa é a eletrização por atrito. E a última, pessoal, é a eletrização por indução. Como é que acontece, gente? Ó, eu tenho uma carga aqui, né? E outra bem aqui. Essa carga positiva se aproxima dessa aqui que está neutra. Entretanto, ela está neutra, tá? Mas ela vai ficar polarizada, ó, porque a parte negativa vai ficar aproximada aqui e a parte positiva, ó, vai ficar para cá. Ela continua neutra, porque tem 3 positivos e 3 negativos, né? A mesma quantidade. Entretanto, as positivas foram tudo para a esquerda e as negativas foram atraídas pelo positivo e foram para a direita. Inclusive, entenderam? Aí, pessoal, quando eu conecto um fio terra aqui, ó, o que acontece? Essa vai entrar elétron aqui. Por quê? Porque essa parte positiva aqui, ó, ela atrai elétrons da Terra. Aí o que acontece? Depois que atrai, eu corto isso daqui e afasto a minha carga. Aí, gente, vai ter entrado elétrons mais do que já tinha. Então, essa carga aqui, no final de tudo, ela vai ficar negativa. Tranquilo? Ou seja, sempre o induzido vai ter sinal contrário do indutor. Eu induzi ele com positivo, então a carga que ele vai ficar no final é o quê?
negativa. Então, vamos lá. Em um laboratório de física experimental, estudantes estão investigando as propriedades de dois condutores elétricos A e B, isolados e inicialmente neutros. Durante o experimento, o condutor A é ligado a uma fonte de alta tensão até que lhe seja transferida a quantidade de carga elétrica Q. Em seguida, o condutor B é posto em contato com o condutor A, permitindo que a carga elétrica do condutor A seja compartilhada com o condutor B. Sobre esse experimento, é correto afirmar que, gente, com certeza, pessoal, eu só tenho movimento de carga quando eu tenho uma diferença de potencial. Então, essa carga ela vai ser transferida de um corpo para outro até que o meu potencial elétrico em ambos seja igual, de modo que eu não tenha uma diferença de potencial. Logo, pessoal, meu gabarito é letra C. A carga foi distribuída entre os condutores A e B até que atingissem o mesmo potencial elétrico, com a carga total conservada. Tranquilo? Porque ele nem perde nem ganha carga, né? Apenas transfere. Tranquilo? Alguma dúvida? Agora, pessoal, a oitava, que é da segunda fase da UES, aqui já é segunda fase, tá? UES 2024.1, né? Segunda fase. Vamos lá. O estudante de física dispõe de um trilho circular de raio R isolante centrado no sistema cartesiano. Não ficou muito legal, não. Espera aí, deixa eu tentar fazer um círculo perfeito aqui. Ficou parecido, ficou perfeito. Agora eu vou fazer outro aqui por cima. Pronto. Cá está o meu trilho, tá, gente? Centrado no eixo cartesiano. Em um dado instante, são colocadas duas cargas mais Q nas posições R e 0. Ó, gente, R e 0, esse R é o X e o 0 é o Y. Então, esse R0 aqui é bem aqui, ó. Eu vou ter uma carga bem aqui, positiva, mais Q. E no 0R, ali, no caso, o X é 0 e o Y é R. Então, vai ser bem aqui, ó. Mais Q também. O sistema assim formado produz um campo elétrico resultante de origem, resultante é na origem. Opa, gente, como ambas são positivas, bem aqui eu vou ter um campo elétrico de afastamento da primeira e um campo elétrico de afastamento da segunda. Vou colocar aqui os dois. Vou colocar os dois aqui assim. Eu vou ter isso daqui, tá bom? Aí, gente, isso daqui vai gerar para mim, ó. Vamos supor? Supor não, né? Um campo elétrico resultante é, que ele chama, né? Pronto, esse aqui é o campo elétrico é resultante na origem. Tranquilo? Beleza. Vou fazer mais assim, na verdade. Eu quero ilustrar melhor isso daqui. Deixa eu colocar o tamanho R ali, que fica melhor. Eu vou colocar isso daqui bem aqui, ó, para coincidir com o campo elétrico resultante, né?
Aí, gente, vamos lá. Assim, as coordenadas x e y e o modo de uma terceira carga positiva, ele quer que essa carga seja positiva, que deve ser colocada sobre o trilho de modo a anular o campo elétrico E, são, respectivamente, se eu quero anular o campo elétrico E, pessoal, eu tenho que criar um campo E' de mesma direção e sentido contrário. Ó. Como é que eu posso criar esse campo? Ou com uma carga negativa aqui, ou com uma positiva bem aqui. Porque tem que gerar um campo de afastamento ali, né? Ou de aproximação, mas tem que ser naquela direção ali. E naquele sentido. E como ele quer especificamente positivo, eu já descarto esse caso aqui. Tranquilo? Aí agora vamos para os números, né, pessoal? Isso daqui, esse Ezinho, ele está na diagonal de um quadrado, né? E qual é a diagonal de um quadrado, gente? É L raiz de 2, né? Então, gente, o meu L, ele sempre vai ser a diagonal vezes raiz de 2 sobre 2. Então, gente, sendo que esse D aqui é o meu R, ó. Tranquilo? Então, esses lados aqui que são iguais, eles vão ser igual a R raiz de 2 sobre 2. Entretanto, eles estão no quarto quadrante. No quarto quadrante, tanto x quanto y são negativos, né? Então, as minhas duas coordenadas são essas duas negativas bem aqui, tá bom? E seguindo, pessoal, o mesmo lance da diagonal, ó, qual seria a carga da carga positiva que eu coloquei para anular? Ela com certeza vai ser raiz de 2 vezes Q, porque ela vai compensar aquelas duas que têm a mesma intensidade. Tranquilo? Por conta disso, o nosso gabarito é letra B de bola. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e isso é a nossa revisãozinha de eletrostática. Valeu!